No coração do Jardim do Éden, Gênesis nos descreve uma cena de perfeita harmonia. Um único rio nascia ali para regar o paraíso, e ao sair, se dividia em 4 braços poderosos: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Este Rio do Éden não era apenas uma descrição geográfica de um local perdido no tempo, mas e se ele simbolizasse algo muito mais profundo? A busca por esse rio se tornou uma metáfora para a busca da humanidade por uma fonte de vida pura e inesgotável. O que realmente perdemos quando perdemos o acesso a este rio? E será que existe uma forma de beber de suas águas hoje? Se essa jornada te inspira, inscreva-se para não perder nossas explorações. A função primária do rio era clara: irrigar e sustentar a vida abundante que Deus plantou. Ele representava a provisão divina contínua, a bênção que fluía sem esforço para nutrir toda a criação. Em um mundo onde a água era sinônimo de sobrevivência, um rio que nascia no próprio jardim de Deus era a declaração máxima de que ele era a fonte de tudo o que é bom, puro e vital. Com a queda e a expulsão do jardim, o acesso a essa fonte foi cortado. A humanidade passou a viver a leste do Éden, em um mundo marcado pelo suor, pela sede e pela busca incessante por sustento. A memória desse rio tornou-se um eco distante de um paraíso perdido, um símbolo da comunhão e da provisão que foram quebradas, deixando um vazio profundo na alma humana que nada parecia preencher completamente. Contudo, a história bíblica não termina com essa perda. A imagem de um rio divino, fluindo da presença de Deus para trazer vida e cura, não foi esquecida. Pelo contrário, ela ressurge em momentos cruciais da história de Israel, não como uma memória triste, mas como uma promessa vibrante de restauração. Os profetas, em meio ao exílio e à desolação, reacenderão essa esperança, pintando visões de um novo rio. Para entender a força da promessa de um novo rio divino, precisamos mergulhar no mundo do antigo Oriente Médio. Naquela cultura, os rios não eram meros corpos d'água. Eles eram vistos como artérias dos deuses, fontes de vida que emanavam dos templos e lugares sagrados. Cidades floresciam ao redor deles, e a sua ausência significava morte e desolação. Era uma manifestação física do poder e da bênção de uma divindade. Nesse contexto, a descrição do Rio do Éden em Gênesis é uma poderosa declaração teológica. Ao contrário dos rios associados aos templos pagãos, este rio se origina na própria criação perfeita de Deus, no lugar de sua morada. Ele é a fonte original, o padrão pelo qual todos os outros rios e fontes de vida seriam julgados. A sua existência declarava que o Deus de Israel era a origem de toda a vida no universo. A análise do texto revela um propósito universal. O fato do rio se dividir em 4 braços, incluindo o Tigre e o Eufrates, que eram rios bem conhecidos no mundo antigo, sugere uma bênção que não se continha no jardim. A vida que brotava do Éden estava destinada a fluir para todas as nações, a alcançar os confins da terra. Era um convite para que toda a humanidade participasse da vida de Deus. Esta interpretação não força o texto, mas o lê com a sensibilidade cultural da época. O autor de Gênesis estava comunicando uma verdade profunda. A presença de Deus é a única fonte verdadeira de vida. E essa vida é generosa, expansiva e destinada a todos. A perda do acesso a este rio foi uma tragédia de proporções cósmicas, afetando não apenas um casal, mas o potencial de todo o mundo. Diante do exílio e do sofrimento, os profetas de Israel se agarraram a essa imagem poderosa. Eles sabiam que a restauração do povo não seria apenas política ou social, mas espiritual. A solução para a terra seca e para os corações áridos seria o retorno da presença manifesta de Deus, que faria brotar novamente um rio de cura e de vida, superando em glória o rio original do Éden. Séculos depois de Gênesis, o profeta Ezequiel, cativo na Babilônia, recebe uma visão espetacular. Em Ezequiel 47, ele viu um fio de água brotando debaixo do limiar do novo templo em Jerusalém. Este fio se torna um riacho,
depois um rio caudaloso e impossível de atravessar. Onde quer que esse rio passasse, ele trazia vida abundante, transformando até mesmo as águas salgadas e mortas do Mar Morto em um oásis de vida. Essa não era uma previsão meteorológica, mas uma promessa espiritual profunda. O templo simbolizava a presença de Deus na terra. O rio fluindo dele representava o poder restaurador e vivificante dessa presença. A visão de Ezequiel era uma mensagem de esperança radical. O mesmo poder que criou o rio do Éden no princípio iria fluir novamente para curar tudo o que estava quebrado, morto e estéril na nação e no coração do povo. Outros profetas ecoaram essa mesma esperança. Zacarias profetizou sobre um dia em que águas viventes fluiriam de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, um fluxo perene de bênção divina. Joel falou de uma fonte que brotaria da casa do Senhor. A imagem era consistente. A restauração final viria na forma de um rio de vida inesgotável, originado diretamente da presença de Deus. Estas profecias eram, em essência, a promessa de um novo Éden. Era a garantia de que o plano original de Deus não havia sido frustrado. Um dia, a comunhão seria restaurada de forma tão completa que a sua presença vivificante não apenas sustentaria, mas curaria ativamente as feridas do mundo. Se você se sente inspirado por essa promessa de cura, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. A promessa estava feita, a imagem estava clara, mas a pergunta permanecia: como? Como essa visão grandiosa se tornaria uma realidade tangível para as pessoas? O Antigo Testamento estabeleceu a sede e a promessa da água viva. Foi preciso a chegada de Jesus ao cenário da história para revelar a verdadeira fonte deste rio e mostrar como cada um de nós poderia, por fim, beber dele. Em uma festa em Jerusalém, em meio a uma multidão sedenta, Jesus se levanta e clama em alta voz, conforme registrado em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Esta declaração é o ponto de virada de toda a história. Ele não aponta para um lugar, mas para si mesmo como a fonte. Neste momento, ele se identifica como o cumprimento das profecias. Ele é o novo templo do qual o rio de Ezequiel flui. Ele é a rocha da qual a água viva jorra no deserto. O rio do Éden não é mais um local geográfico a ser encontrado, mas uma pessoa a ser recebida. A busca pelo paraíso perdido termina nele. Beber do rio significa crer nele, entregar a ele a nossa sede existencial. O Evangelho de João explica que Jesus falava do Espírito Santo, que aqueles que nele crescem haveriam de receber. A água viva é a própria presença de Deus, o Espírito, habitando dentro do crente. A promessa que antes estava localizada em um jardim ou em um templo, agora se torna incrivelmente pessoal e interna. O paraíso não é um lugar para onde vamos, mas uma realidade que habita em nós. E isso muda tudo. A vida cristã deixa de ser um conjunto de regras a serem seguidas e se torna uma experiência de ser constantemente nutrido e guiado por um rio interior. Mas como isso funciona na prática? Como podemos garantir que não estamos bloqueando esse fluxo? Como podemos cultivar o nosso jardim interior para que esses rios de água viva fluam livremente, trazendo cura e fruto em nosso dia a dia? Acessar este rio interior diariamente requer intencionalidade. A primeira prática é a oração sincera. Não uma oração de lista de pedidos, mas um diálogo constante com a fonte. É no silêncio da comunhão que nos reconectamos com a presença do Espírito. Limpamos os canais de nosso coração e permitimos que a sua paz e direção fluam em nós, assim como a água fresca que sacia a terra seca. A segunda prática é a meditação na palavra de Deus. A Escritura é um mapa que nos guia de volta à fonte. Ao mergulharmos nas promessas e verdades bíblicas, estamos nutrindo nossa alma com a própria essência da vida. A palavra renova nossa mente, alinha nossas emoções com a verdade e fortalece nosso espírito, permitindo que o rio flua com mais força, varrendo para longe a ansiedade e o medo. Além disso, a comunhão com outros crentes é fundamental.
O rio que flui de dentro de nós não foi feito para ser represado. Quando compartilhamos nossas vidas, nossas lutas e nossas vitórias em uma comunidade de fé, criamos um ecossistema espiritual. Nossos rios se encontram, fortalecendo, encorajando e carregando uns aos outros. A vida de Deus se manifesta de forma poderosa quando fluímos juntos em amor e unidade. O desafio, então, é cultivar ativamente esse jardim interior. Encorajo você a começar sua própria jornada de estudo. Volte para Gênesis 2, leia a visão de Ezequiel 47 e medite profundamente em João 7. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar como esta realidade pode se tornar mais vibrante em sua vida. A fidelidade ao texto bíblico nos revela um caminho prático para uma vida abundante. Em resumo, a jornada que começou com a perda de um rio do Éden nos leva a uma descoberta impressionante. A fonte da vida não está perdida, mas foi realocada para dentro de nós através de Cristo. O segredo do paraíso não é encontrar um lugar, mas cultivar uma presença. Que você possa, a cada dia, beber profundamente dessa fonte inesgotável e deixar que rios de água viva fluam através de você.